Muito bem, dá só uma olhada aí, ó. Câmara dos Deputados, tá vendo? Brasília. Olha só, cuidadores reivindicam regulamentação da atividade. Trabalho, previdência e assistência. Muito bem, olha só. Dá uma olhada ali, ó. É, Olha aqui embaixo, não tá certa? Dá uma olhadinha lá. Associações, associações reclamam de desvio, de função, salários baixos e jornadas excessivas. Tá vendo? Por que as associações estão nos defendendo e reclamando junto aos deputados, junto à presidência da República, junto ao Congresso? Por quê? Porque é exorbitante o número, tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui, peraí. Voltando aqui, pessoal, olha só, porque, é, é exorbitante, olha lá, vamos subindo aqui, ó, tá vendo? É exorbitante, ó. Associações reclamam de desvio de função, salários baixos e jornadas excessivas. As associações, elas são os únicos órgãos representantes que podem ajudar você, cuidadora e cuidador. Você que acha que não tem apoio jurídico, você que acha que nenhum advogado olha para você, olha sim. Engano da agência, engano da patroa, mas você tem respaldo sim. Você tem respaldo até no sindicato das domésticas, não é? Dos trabalhadores domésticos aqui de São Paulo, porque segundo o senador Paulo Paim, ele colocou a gente como empregado doméstico, porque estamos trabalhando dentro do lar, das casas das pessoas, entende? Até lá, se você for, você consegue um apoio de advogado de graça, tá bom? Então, as associações reclamam de desvio de função. O que é isso? É o que eu estou falando há tanto tempo, já estou careca de tanto falar isso. Desvio de função. Eu sou cuidador. Eu não sou copeiro. Eu não tenho obrigação de fazer café para a senhora, nem chá, nem todinho, nem leitinho quente. Eu não tenho obrigação de faxinar a sua casa. Eu não tenho obrigação de, enfim, fazer o trabalho de uma doméstica. Fazer comida para a senhora, fazer comida para os seus filhos, recolher talheres da mesa. Eu não tenho essa obrigação. Minha obrigação é só com o paciente. Com o paciente e o mundo dele. Desculpa, com o paciente e tudo dele. Roupa dele, eu sou obrigado a lavar, eu sou obrigado a pôr para secar, eu sou obrigado a passar, a dobrar e a guardar nas dependências dele. Talher, prato, copo dele. Sabe? Se for para fazer comida, não tem empregada, eu faço a dieta dele, seguida e obedecendo a ordem médica, nutricionistas, e não invencionices de vocês. Ok? Então, desvio de função. Associações reclamam de desvio de função. E eu tô aonde? Ó, para vocês dar uma olhada. Eu tô no site Câmara dos Deputados. Tá vendo aqui Brasília? Ó, cuidadores reivindicam regulamentação da atividade. Por que vocês não querem regulamentar a atividade dos cuidadores? Por que infelizmente, eu não vou generalizar, gente, com perdão, existem muitos enfermeiros e muitos técnicos que desprezam e pisam também em nós que somos cuidadores. Para que isso? O fato de você ser técnico, enfermeiro, você vai para o céu? Você vai levar tudo isso quando você morrer? Ou você vai no mesmo caixão de madeira e vai feder como todo mundo? É uma pura ilusão, uma idiotice, uma burrice, uma cegueira, uma tontice querer o ser humano ser melhor do que o outro, porque tem recursos, tem estudo, ou um tem dinheiro, outro tem diploma, outro tem técnica, outro tem isso. É bom que tenha, e eu desejo que todos nós tenhamos, cuidadores tenhamos também. Mas não precisa pisar naquele que é inferior em questão de capacidade, qualificação, técnica e curso. Tá bom? Muito bem. Salários baixos e jornadas excessivas. Vocês não têm vergonha na cara de ficar pagando R$ 100 de plantão para um cuidador? Vocês não têm vergonha na cara
de ficar pagando 12 por 36, trabalhar 15 dias no mês, dar 1.500 por um cuidador, e ele se virar com a condução, e vocês não dão nem dinheiro para comprar comida, nem café, nem lanche, nem almoço, nem café da tarde. Vocês não têm vergonha na cara de fazer isso? Depois vocês querem meter o pau em políticos, meter o pau em Lula, meter o pau em PT, meter o pau em Bolsonaro, meter o pau em prefeito, meter o pau em governador. Se vocês também, quando estão com um poderzinho mequetrefe de um CNPJ, de uma agência de home care, fazem a mesma coisa, o Brasil não vai mudar. Vocês não têm vergonha na cara. Parece que a canalice, o mau caratismo, parece que a avareza, não é? Parece que o se dar bem em cima dos coitados, dos menos favorecidos, ou da mão operária, parece que é uma doença gostosa, não é? É um sadomasoquismo prazeroso. Parece que isso é um câncer em metástase moral dentro de cada microempreendedor ou microempresário ou dono de uma home care. Cuidadores reivindicam regulamentação da atividade. Participantes de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, realizada nesta segunda-feira, dia 13, afirmaram que a regulamentação da profissão de cuidador é a medida mais urgente para a valorização da atividade. A gente precisa de uma lei, a gente precisa, na verdade, de um respaldo federal, de uma lei federal, sabe? Uma lei federal que valorize, uma lei federal que dignifique e que honre os cuidadores, tá certo? Muito bem. Segundo os debatedores, a crise sanitária causada pelo coronavírus fragilizou ainda mais a atividade dos cuidadores, que trabalham com idosos, pessoas com deficiência e outras com limitações temporárias. Muitos perderam o emprego, porque as famílias queriam que eles evitassem o deslocamento no transporte coletivo e dormissem no trabalho. Também não houve prioridade na vacinação. Então, dois erros aqui, ok? Claro, respeitando a preocupação do familiar. Eu concordo. Ida e vinda do trabalho, da casa para o serviço, do serviço para casa, aglomeração, não é? Ônibus, metrô, trem, tudo lotado, não é? Aquele comboio de holocausto que esses desgraçados, desses prefeitos e governadores não tiveram pulso firme, nem a CPTM, e nem o metrô, e nem os empresários de ônibus, do transporte público, de lotações, tiveram respeito, porque eles só pensam no dinheiro. Então eles não colocaram pessoas qualificadas o suficiente como seguranças, terceirizados, fiscais, para dar um limite de passageiros nos ônibus, não é? Nas lotações e também no metrô e no trem. Sempre aquele comboio, aquela massa humana, aquele umbral de almas perdidas, todos se contaminando, não é? Com suor, com baforada, com espirro, dentro daqueles vagões que pareciam os vagões do Holocausto. E eu falo isso com todo respeito ao povo judeu, que foram colocados em vagões, que foram assassinados a gases. Mas aqui no Brasil, os políticos nos assassinaram e mataram os nossos parentes nos comboios de ônibus, nos comboios de lotações, aqui da Zona Leste, né? Nos comboios de trem, tudo lotado na luz, não é? Cansamos de ver isso aí no programa do Datena, em plena pandemia, ninguém segurava, regularizava nada, aquele bolo de gente. Bom, claro, então a família tem que se preocupar. Agora, se a família quisesse que o cuidador dormisse em casa, a família iria pagar, digamos assim, o plantão, não é? Adicional noturno, iria pagar a hora extra?
Eu duvido que ia pagar hora extra. E eu também duvido que a agência ia pagar hora extra e dar esse suporte. Então, não somos mãos de obra escravagistas, não somos escravos, não somos tontos nem idiotas. Outra coisa, dá uma olhada aqui. Deixa eu ver. Não houve prioridade na vacinação. Por que houve prioridade para médicos, prioridade para enfermagem, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem? E por que não houve prioridade para cuidadores e para cuidadoras? Você vê o preconceito? Você vê o preconceito como que é para com os cuidadores? E é por isso que as famílias assolapam. É por isso que as famílias pisam. É por isso que as famílias achincalham os cuidadores de idosos. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó. Deixa eu ver. Segundo os debatedores, a crise sanitária causada pelo coronavírus fragilizou ainda mais a atividade dos cuidadores que trabalham com idosos. Pessoas com deficiência e outras com limitações temporárias. Muitos perderam o emprego porque as famílias queriam que eles tivessem, que eles evitassem o deslocamento no transporte coletivo e dormissem no trabalho. Também não houve prioridade na vacinação, já falei isso, né? Muito bem. Aqui nós temos aqui um vídeo, não é, do Otávio Leite, que acredita a regulamentação da profissão pode aquecer a economia. Olha só o que ele fala. Bom, a importância de uma boa formação foi salientada por todos. Lídia Jorge, da Associação dos Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo, a Acrimesp, que eu falei para vocês na outra live, não é? Vocês devem se associar na Acrimesp, tá bom? Para ficarem cientes dos direitos, né, dos deveres e dos direitos e da cobertura jurídica que vocês têm. Deu exemplos das diferenças de demandas feitas aos profissionais. Você ser um acompanhante é uma coisa. Ser o cuidador de um cadeirante, você precisa ter técnicas para poder fazer as transferências da cadeira de roda ou da cadeira de banho. Você precisa ter as técnicas para cada patologia, para cada doença, para poder melhorar a situação da pessoa cuidada e das pessoas que cuidam, ressaltou. Então, isso aqui que a Lídia está colocando aqui, pontuando, é muito importante. Eu vou chamar a sua atenção. Você que é enfermeiro, que tem o seu corém, toma vergonha na sua cara, deixa de ser avarento, mercenário e canalha quando você chama pessoas nas redes sociais, nos grupos de cuidador, e quer dar um curso de cuidador relâmpago. Aí você pega uma apostila e fica... Tem que ser rápido, não dá nem tempo da pessoa tomar café no outro curso, vai no banheiro logo, rápido, paga logo, tem que pagar logo. Vamos lá, o curso é isso, o cuidador é isso, você não explica absolutamente nada, você enrola o tempo inteiro e acha que está formando cuidadores. Porque o tempo para você é dinheiro. Mas o tempo de um doente, o tempo de um idoso em casa, acamado, com comorbidades sérias, com Alzheimer, mal de Parkinson, com câncer, com hipertensão, o tempo deles é 1 bilhão de vezes mais precioso, porque é a vida dele. Tá ouvindo? É a vida do paciente que está em jogo. Então não se forma um cuidador com curso de 1 dia ou 2 dias de teoria, de fala-fala, sabe? Depois joga nesses asilos que são verdadeiros manicômios, não é? Nessas casas de repouso são manicômios, né? Onde você só vê coisa horrível lá dentro. E lá você tem que pegar uma experiência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você for dar um curso de cuidador de idoso, enfermeiro e enfermeira, dê com carinho, dê com amor. Porque a consequência financeira vem depois. Ensina a pessoa que é ser cuidadora correto, passo a passo, milimetricamente, minuciosamente, o que é um Alzheimer, o que é um Parkinson, o que é um paciente canceroso, o que é um paciente diabético, o que é um paciente hipertenso, sabe? O que é um paciente
que não anda, o que é um paciente que tem problemas nas vértebras, o que é um paciente cadeirante, o que é um paciente acamado, o que é dar banho, o que é trocar, o que é ser presente, o que é ser amigo, o que é ser companheiro, o que é entrar no mundo do Alzheimer, conversar com ele, dar risada, fazer companhia, fazer presença, o que é ser aquilo que muitas vezes o parente não é, o filho não é, a esposa não é, porque eles não aguentam, não tem estrutura. E muitas vezes para a família é um choque estar com um pai que antes era lúcido, ativo, proativo, dinâmico, fazia um monte de coisa, inteligente, falava vários idiomas, arquiteto, engenheiro, processo, advogado, e de repente o cara está vegetando, e de repente a pessoa fala coisas desconexas, não sabe que está, em que mundo que está. Mas você, cuidador, pode ser o companheiro dele, o amigo dele, concordar com ele, fazer ele sorrir, colocar músicas, colocar jogos. Você pode ser tudo isso para o paciente. E graças a Deus eu tenho essa capacidade, essa qualificação e esse dom. Porque todos os técnicos e médicos ali do Hospital Albert Einstein ficaram maravilhados e disseram para mim que eu seria uma peça importante para eles naquele hospital. Eu não estou falando com vaidade, que eu sou o tal, que eu sou o melhor, mas eu sei a minha capacidade, eu sei o prazer, o gosto que eu tenho de dar tranquilidade, de dar qualidade, de dar conforto a um paciente, de ser aquilo que muita gente não é na vida de um paciente com Alzheimer. Sabia? Agora, eu vejo os cuidadores como anjos de Deus na vida das pessoas. Mas muitos de vocês, famílias, que são estúpidos, ignorantes, e eu não estou generalizando, e muitos de vocês, gestores, muitos de vocês, agenciadores, muitos de vocês de home care, vocês quebram as asas desses anjos. Vocês quebram. Vocês tiram a nossa luz, brilho, carisma. Vocês tiram a alegria que temos em lidar com os doentes. Voltando aqui. Ai, eu estou de joelho. Opa, encostei aqui. Não é isso que estão pensando, não é no sofá. Muito bem. Vamos lá? Regulamentação. Dá uma olhada nisso aqui. A profissão consta da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho. Mas o projeto de regulamentação foi vetado pela Presidência da República em 2019. Quem era o maldito presidente da República em 2019, se não o tal Jair Messias Bolsonaro? É isso mesmo. Essa ameba, essa coisa horrorosa, incapaz de assumir um cargo público desse tamanho, incapaz de sentar na cadeira de ser um presidente, de ser um representante político de uma nação toda, de um país. Como é que você quer votar? Como é que você quer ser bolsonarista ou bolsominion num cara que, para ele, olha só, a profissão consta da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho, mas o projeto de regulamentação foi vetado pela Presidência da República em 2019. E o Congresso manteve o veto. Esse Congresso e esse presidente, com essa corja de evangélicos, dizem ser de Deus. Dizem estar nas igrejas falando em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Primeira-dama pula e sapateia quando um cara aí um Mendonça indicado ao Supremo Tribunal Federal. Dizem ser de Jesus e pisam na classe dos trabalhadores que mais representam Jesus. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Da parábola do bom samaritano? Quando eu olho para aquela parábola, eu me vejo lá. Eu vejo você lá, cuidador de idoso, como aquele que não era religioso, não era sacerdote, não era levita, não era escriba, não era pastor, não era diácono, não era missionário, não era apóstolo, não era bispo, não era freira, não era monge, não era obreiro, não era profeta, não era evangélico, católico ou protestante, mas ele era
aquilo que todos nós devemos ser, a essência pura do amor de Deus, não religioso. Ele pegou aquele homem que foi espancado, sarou as suas feridas, levou para uma pensão, pagou a hospedaria até que ele se recuperasse. Isso é cuidador, isso é cuidar, isso é amar, isso é se entregar. E preste atenção, o cuidador ele é tão importante, ele é tão maravilhoso, que sabe o que Jesus disse? Mateus 25, do 34 ao 42, se não me engano assim. Ele disse que quando nós damos de beber a quem tem sede, e comer a quem tem fome, e roupa a quem está nu, e visita e cura e remédio a quem está doente, e visita companhia a quem está preso. Quando nós fazemos essas coisas, nós fazemos a Ele. Sabe por quê? Famílias ricas. Sabe por quê? Agenciadores, agências de home care. Sabe por quê? Gestores, recrutadores, enfermeiros. Sabe por quê? Porque diferente de vocês que só pensam no dinheiro, no contrato, e não estão nem aí com o sofrimento dos cuidadores, sabe por quê? Porque Jesus é a maior expressão do amor. Porque Jesus se coloca no lugar de cada doente, de cada idoso com Alzheimer, com mal de Parkinson, no lugar de cada cadeirante, no lugar de cada dependente químico das ruas da Cracolândia, no lugar de cada pessoas com problemas de transtornos, pessoas com surtos, pessoas esquizofrênicas, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas doentes. Tá difícil você me convencer de que você é evangélico, você é crente, você crê em Deus, que você é católico, que você é isso, que você é piriri, pororó. Se você não ama o teu próximo, se você não respeita aquele que faz esse papel de auxiliar, de enfermeiro, de cuidador, de técnico, de médico, se você não respeita essa classe, tá difícil acreditar que você tem Deus no seu coração. Poxa vida, vamos lá. Então, a profissão consta da classificação brasileira de ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho, mas o projeto de regulamentação foi vetado pela Presidência da República em 2019 e o Congresso manteve o veto. Para Jorge Afonso, o presidente das Associações dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, ACI, Minas Gerais, a regulamentação pode evitar o desvio de funções dos profissionais. Estão com medo, estão lutando, estão fazendo de tudo para que essa regulamentação não seja aprovada no Congresso, porque aí acaba o lerê, 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 lerê. Vida de nega é difícil como que vida de cuidador é difícil como é. É, meu filho, estão com medo que vai acabar o senhorio dos barões do café, os senhores de Araruna, vai acabar o poder dos coroné, vai acabar o poder do feudalismo, vai acabar o poder da hegemonia indo-europeu, branca ou negra, vai acabar o poder daquele que tem dinheiro e gosta de pisar nos cuidadores como se fosse lixo e obrigá-los a fazer o que eles querem dentro de suas casas. Muito bem. Dos quais muitas vezes são exigidas tarefas de empregados domésticos ou, em outro extremo, de auxiliares de enfermagem. Ele acrescentou que valorizar a profissão pode ter reflexos na economia do país. Quando eu consigo dar atendimento à pessoa idosa dentro do seu lar, além de eu diminuir os custos com saúde e tantas outras coisas, eu permito que aquelas famílias vão também para o mercado de trabalho. O cuidador de idosos é importantíssimo para o Brasil, que envelhece, disse Jorge Afonso, para quem o Brasil continua atrasado em políticas públicas para a pessoa idosa.
Eu nunca vi um país que desrespeita tanto os seus idosos, a começar pela previdência social, a começar por direitos de idosos, a começar pela perversa atitude que o Bruno Covas tomou antes de morrer, não é? Morreu, e daí que ele morreu? Com todo respeito ao filho e à família. Minha mãe morreu, meu pai morreu, todo mundo morre. Só porque morreu, coitadinho, virou santo? Que isso? Se estivesse vivo, estaria fazendo barbaridades também, ainda na Prefeitura de São Paulo. Mas antes dele morrer, o que o Bruno Covas fez? Tirou o benefício dos idosos de viajarem em ônibus municipais e intermunicipais. Os idosos que trabalharam a vida inteira. Os idosos que deram sangue, que agora têm as marcas do seu trabalho, do seu suor, no seu rosto, não perderam o direito de viajar. Se está em São Paulo, não pode mais ir para Minas, não pode ir mais para Rio Grande do Sul, não pode ir para o Rio de Janeiro, não pode ir para onde ele quiser, porque um prefeitozinho mequetrefe chamado Bruno Covas tirou, achou que era muito gasto. Sabe? Acabou com talvez o trabalho dos idosos que gostavam de vender essas coisinhas em outra cidade, ou ir lá comprar de graça, porque não pagava. Ué, por que o Bruno Covas não tirou das poupanças, dos investimentos, das aplicações do seu avô, Mário Covas, de tanta grana que tirou de impostos, não é? Das casas, das moradias, dos IPTUs, do salário dos aposentados, do salário dos trabalhadores estaduais do Estado. Por que ele não tirou dessa reserva que está em outros países por aí? Mas preferiu tirar dos idosos. O avô já tirou, já tinha tirado muito dos idosos